Olha aqui, a comunicação aqui está fluindo muito bem. Não é problema. Não é problema, são 3 mulheres aqui e eu aqui no meio delas, né? Você não imagina o tanto de assunto que saiu aqui nessa conversa, né, Simone? Até o cabelinho, essas coisas. Falando de cabelo, falando de tudo. Mas a gente tratou de coisa muito interessante mesmo, porque nós estamos falando dos benefícios e dos malefícios da tecnologia na vida das pessoas. A gente descobriu muita coisa aqui nesse nosso pequeno intervalo. Eu já falei até da inversão de valores que existe, porque as pessoas às vezes deixam de ter cuidados básicos com o próprio corpo, com a saúde, para poder investir numa tecnologia. E ao mesmo tempo há uma cobrança. Seja, não sei como que a sua filha reage assim, mas às vezes na escola tem uma outra criança que tem um celular que é melhor, que não sei o quê, e a criança chega em casa querendo exigir já dos pais que deem alguma coisa para ela que seja equivalente àquilo que as outras crianças têm. Não sei como que se lida com isso no dia a dia, seja na questão familiar ou seja no consultório com as crianças. Sim, é um ponto muito importante que entra os valores, né? O que esses pais querem passar para esses filhos? Já começa aí. Esse ambiente que essas crianças frequentam é um ambiente que está de acordo com os valores dessa família? E aí entra, mesmo que, não, mas eu gosto, é um colégio bom, é o perfil que eu quero para o meu filho, tudo bem. Mas que você saiba dizer para o seu filho que se quando ele tiver lá os seus 16 anos, ele está com o celular, ele quer o super celular, que você saiba dizer para ele que aquele atende. Que você saiba dizer para ele que nem sempre ele vai ter o melhor e que ele vai ter que aprender a lidar com isso. Mas o outro tem inveja, aprender a lidar com a inveja. Não é porque o outro tem que você também tem que ter. Então entra essa questão do frustrar, de mostrar para ele que nem sempre vai ser como eu quero. Eu achei muito interessante na hora que a Gisele colocou essa questão da frustração e do imediatismo, porque é isso mesmo, né? É essa era de não ter paciência, tem que responder, tem que ser agora, só que aí que entra a questão, as crianças não estão sendo frustradas. Aí o que acontece? Ela chega no mercado de trabalho, na hora que o chefe fala que ela fez errado, ela pede a conta no outro dia e o meu pai não vai me permitir que eu passe por isso. Você vai ver. Eu já vi pais irem parar na faculdade e resolver o problema do filho. Nota de filho na faculdade. Na faculdade. E aí entra a questão, se você não frustra cá na infância, lá no mundo adulto ele vai ser um depressivo, porque ele é muito decepcionado com a vida, né? Eu não sei se você quer comentar essa questão da tecnologia. Tem alguma exigência da sua filha com relação a isso ou não? Não, a Louise é muito pequena ainda, né? Tem 2 anos e meio, então isso até auxilia. Mas assim, ela já tem momentos, sim, que ela pede desenhinho. E normalmente eu sou mais firme, né? Tento mudar o foco, mostrar para ela, assim, já teve situações, inclusive, de estar no meio com coleguinhas e virar para mim, acho que é um pouco entediada, e virar para mim e falar desenho, eu falar, não, filha, agora é hora de interagir, tá todos os seus amigos, já rolou choro também, mas tá tudo bem. E olhar para ela, olhar nos olhos e falar, filha, entendo que você agora quer desenho, mas agora é hora de interação, agora é hora de brincar. Então ela assiste sim. Não vou falar que ela não assiste, ela assiste. A gente já utilizou, sim, essa situação, por exemplo, num supermercado, que é um momento, né, estressante, que não tem nada de bom para ela ali. Já utilizei? Já utilizei e foi legal, ok. Mas a hora de interação é hora de interação. Louise vai meio período para a escola, não almoça na escola para almoçar comigo à mesa, não uso televisão. Então, existe frustração em alguns momentos? Existe, mas eu acredito que ela tá bem, saudável, entende, super serelepe e adora passear. Sabe que a doutora falou algo muito interessante, que a pessoa não tem frustração, tem tudo na mão, não enfrentou os desafios, que talvez cada um tem uma história de vida. Eu enfrentei muitos desafios e que foram maravilhosos para mim. O que eu sou hoje é resultado dos desafios que eu enfrentei na minha vida. Até aprender a valorizar. Exatamente. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu valorizo cada coisa por conta do que eu vivi. Mas agora, quando você não tem nenhuma frustração, você não sofre nada, você não tem aparentemente nenhum problema, isso causa prejuízo depois.
depois. Mas eu estava lembrando também da questão do isolamento. É até muito engraçado, porque antes eu sou do tempo que a mãe tinha que ir lá no portão e gritava: entra, menino, vem tomar banho, menino, tá na hora, vai dormir aí na rua. Essas coisas. Agora a mãe tem que dizer o contrário: sai daí um pouco. Vai pra rua. Vai pra rua, vai ter contato com os amigos. Hoje a gente tem uma crise imensa de depressão. Exato. Eu atendo toda semana pessoas, crianças, jovens e adultos, dizendo que não tem mais vontade de viver, que estão com tentativa de suicídio. Muita gente. É impressionante. Sim. E às vezes, ligação: olha, eu preciso falar agora, preciso que você me atenda agora, porque isso não é fruto desse isolamento? Totalmente, totalmente. Do isolamento, e eu diria também desses pais estarem tão ligados à tecnologia que não sobra tempo para estar com o filho. Porque, querendo ou não, quando a Gisele colocou, eu estou no mercado, não é interessante para ela, então deixa ela divertir de alguma forma. Agora, no dia a dia, é meio que: toma o tablet que você não me ocupa. Você não me atrapalha. Você não me atrapalha. E aí os pais esquecem que, assim, a criança tem que brincar, a criança tem que passear. Ela tem que comer. Tem que comer. Tem que comer, exato. A criança tem que conversar, tem que conviver com outras crianças. E na hora que ela convive, que ela aprende a dividir, que ela aprende que o amigo gosta de algo diferente dela, o que a gente está tendo? Crianças muito egocêntricas, muito egoístas. Por quê? Porque o tablet é meu, porque o celular é meu e eu tô sozinha, eu preciso lidar só com isso, eu não preciso lidar com um amigo que quer o meu brinquedo e eu vou ter que emprestar, né? Eu fiquei pensando aqui, doutora, um pouco na linha das orientações já, para a gente ir nos ajudando. A gente tem telas de orientações aos pais e a gente entra nesse assunto. Então, orientações aos pais, espelho. Quais as formas, né, como você se relaciona com a tecnologia? Quanto tempo? A questão da criatividade. Façam atividades que possam ser prazerosas. Tenham limites. Frustrem-se, não tem problema a frustração. Diálogo e brinque de maneira correta. Você vai falar das orientações e eu quero colocar uma pergunta. Tem tempo certo? Como é que os pais limitam essa tecnologia? Respondendo essa pergunta, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, como você mesmo disse, ela coloca 2 horas, o tempo de exposição máximo, 2 horas ao dia. Tá? Voltando lá na tela, quando a gente coloca essa questão do espelho, é o primeiro ponto, que as crianças que mais ficam na tecnologia são as que os pais mais ficam. Ou seja, a criação, a educação, ela é vista, né? Não adianta eu falar: não grita, eu tô gritando. Exatamente. O papel uma coisa que nos lembraram há pouco é o papel dos pais, do irmão mais velho, daqueles que estão... Na igreja a gente cobra muito isso. Assim, olha, como é que essa criança vai aprender a rezar? Se você disser para ela: reza, meu filho, mas você não faz? Exato. Como é que quer dizer, os mais velhos da casa, o pai, a mãe, o irmão mais velho, ele tem um papel fundamental nisso. Exato, porque eu estou ensinando para ele eu estou ensinando para o meu filho que precisa ficar na tecnologia mesmo, precisa ficar ali, né? Então, eu tinha um paciente que ele mandou uma mensagem para o pai: será que você pode conversar comigo? Então, assim, para você ver o tanto que fica realmente prejudicial. Então, eu acho que a primeira orientação é os pais observarem isso. Quanto de tempo que eu fico ligada a isso, né? Coloquei esse segundo ponto do tempo, porque eu preciso separar o tempo para estar com meu filho. Eu resolvi estar ali e deixar que ele venha ao mundo. Então, eu preciso estar com ele. A questão das atividades, fazer o que eles gostam, por quê? A criança, ela absorve que alguém ama se de fato você faz aquilo que ela gosta. Até linkando com esse brincar de maneira correta, eu vou dar um exemplo. No consultório, tinha uma criancinha que falava assim comigo: o meu pai, ele não brinca comigo. O pai não brinca comigo. Aí assim, eu trabalhando, chamei esse pai. Pai, o que acontece, né? Conta pra mim. Eu brinco com ele. Brinca, mas brinca como? Assim, eu vou jogar bola, ele não quer. Eu vou brincar de videogame, ele não quer. Aí assim, ele quer brincar de casinha. De casinha eu não brinco.
Aí o que Exatamente. acontece? A criança, existem fases que ela tem um brincar simbólico. E o brincar é como falar do adulto, elabora situações traumáticas. Se eu estou brincando de casinha, existem situações de casinha que ali existem entre os pais que elas não estão bem resolvidas e a criança precisa elaborar. Então, aí ele coloca assim, mas eu tento brincar, mas eu falo assim, agora eu vou fazer isso. Aí ele fala assim, não é assim, é assim. E aí que está a diferença do brincar correto. O trauma é da criança, você tem que fazer o que a criança está falando. Talvez até o brincar de casinha não é nem a questão de um machismo, né? Isso. Tem nada a ver, Mas não. é porque a criança, ao redor dela, não está vendo aquilo. Ela não está vendo a casa mesmo que deveria existir. Exato. Eu estou lembrando de um exemplo aqui muito interessante, de um tempo que nem tinha tanta tecnologia assim, mas que uma moça que era filha dos pais que coordenavam a pastoral familiar até no nível muito amplo no Brasil, que foi feita a pergunta para ela, você tem tempo para conversar com seus pais, para interagir com eles? Ela só respondeu assim, não tenho tempo porque os meus pais são da pastoral familiar. Nossa, da pastoral Que familiar. contradição, né? Porque eles tinham tempo para cuidar dos assuntos de todas as outras Menos famílias, de casa. menos da família, da vida, da própria família. Exato, exato. E aí que está a questão, né? Porque a questão da comunicação é essa. Qual a sensibilidade que você, pai, que você, mãe, tem para poder notar o seu filho? Para poder notar que ele gosta de brincar com aquela bolinha, com aquela bonequinha, que ele gosta de ir pro escorregador, que ele gosta... O que ele gosta, Mesmo né? porque comunicação não é só fala, né? Exato. Comunicação é toque, é carinho, é essa brincadeira. A minha filha brinca comigo, inclusive, que eu tô dormindo, né? Nana, mamãe, nana. Né? Então, é uma comunicação. E o celular não passa isso, né? Claro O que afeto, não, né? Não, isso Sabe qual é a não. experiência que eu tenho lá na igreja? Quando uma criança quer falar comigo, eu paro, eu me abaixo, fico do tamanhozinho dela, me ajoelho lá e escuto o que ela tem para falar para mim. Maravilhoso. Às vezes, essa semana, no domingo à noite, o Miguel corre para tudo quanto é lado, mas o Miguel queria cantar uma música para mim de Nossa Senhora que ele aprendeu. Então ele não queria falar nada, ele falou, abaixa aqui, vem cá. Aí foi lá e cantou o A 13 de Maio inteirinho no meu ouvido. Não é uma comunicação É uma maravilhosa? comunicação. Então, as crianças chegam, e a minha grande alegria é saber disso, porque também, não é o caso do Miguel, obviamente, mas também às vezes demonstra uma falta de atenção da própria casa. Não tem atenção do mais velho, não tem atenção daquele que representa a autoridade. Isso. E é interessante essa intervenção que você fez, porque na hora que você abaixou, você ficou de igual. Você se colocou no lugar dele. Contato E visual. assim, exato, eu tô aqui para te receber. E aí, na hora que você coloca aí do irmão mais velho, uma criança outro dia falou comigo, eu briguei com meu irmão, eu brigo com ele o tempo todo. Mas por quê? Porque ele fica no celular e não brinca comigo de bola. Então, assim, o problema tá nesse aí que tá revoltado? Não, ele tá agressivo, ele tá tendo certos comportamentos porque ele só quer atenção, né? Então... como é que a gente faz para buscar uma orientação, né? Eu vejo no seu caso, qual é o seu trabalho e os pais te procuram por quê? Assim, é uma terapia? É o quê? É uma terapia, né? Nesse caso, é algo comportamental. Então, o que acontece? A criança, ela é atendida, mas com supervisão e orientação dos pais. Porque a grande questão do tratamento de criança é essa mudança no âmbito familiar. Se os pais eles não colaboram, a criança sozinha não vai fazer milagre lá na sessão. Os pais eles precisam fazer certas mudanças, né? Limites. Tem até um livro que ele fala, limite é amor. Aquela criança que não é dado limite, ela cresce achando que os pais abandonaram. Então, assim, todo esse trabalho de limite, de frustração, de exposição, quanto tempo vai ficar, não vai ficar, de tirar esse tempo, né, para poder estar com o filho, é o que tem que ser feito. Eu né? observo muitas crianças sendo agredidas próximo à minha casa e não são realidades assim carentes, que você diz, nossa, a família está passando necessidade, então tem um ambiente assim. Não é. A irmã Luísa aqui, vice-presidente da obra, recebe inúmeras ligações de pais chutando os filhos,
Pai saindo de casa, abandonando a mãe sozinha, indefesa com a criança, ou o contrário, a mãe que sai, crianças sendo maltratadas, sendo violentadas. A minha pergunta, assim, é um grande desafio para nós pais. Como é que a gente educa sem o berro, sem o chinelo e sem a agressão, até com o olhar? Como você coloca limites? Qual é a sua sugestão? Então, o que na verdade os pais eles precisam estar atentos, sejam com os filhos adolescentes, os filhos crianças, seja com as pessoas em geral. A gente tem que estar atento aos sentimentos. O que a criança foi lá e quebrou uma coisa. Eu vou chegar e vou dar um tapa? Não, ela não falou, eu quero quebrar isso, pá. Ela não fez isso. Ela quebrou por algum motivo. Então, assim, o que aconteceu? Quebrou, tá? Então vamos lá. Aqui não pode, tá? Na próxima vez que isso acontecer, não pegue. É lógico que quando você pega as pequenininhas, ainda você tem que ficar no não, né? Mas depois eles vão aprendendo. Precisa entender o que está passando por dentro do coração desse filho, né? Então, assim, recente agora, semana passada, eu atendi uma criança que ela deu um soco na porta de vidro e a criança chegou para mim por isso. Na hora que eu fui entender, um irmãozinho queria jogar, o outro falou assim, olha, você quer jogar? Porque eu vou jogar agora. Se você quiser, eu vou jogar com você. Se você não quiser, eu vou jogar com os meus amigos online. Ele falou, não quero. Ele começou a jogar, aí ele chegou e falou, quero jogar agora. Eu falei, não, mas a gente combinou. Aí falou pro pai, o pai, uma semana sem celular e um mês sem videogame. O que ele fez? Deu um soco na porta. Aí fala assim, é ele que está errado, porque ele deu um soco na porta. Mas por que esse pai não chegou perto e falou o que aconteceu de verdade? E é isso que está faltando, que eu recebo, que está faltando, é os pais escutarem o que você está sentindo de verdade. O que aconteceu de verdade? Qual foi a sua intenção ao fazer isso? Porque todo mundo erra. E se errar, tem a chance de perdoar e tem a chance de dizer, eu sei que você fez errado, mas na próxima vez eu quero que você não faça isso. Os pais precisam dizer expectativa para os filhos. Quer dizer, no fim, a crise que chega no consultório é por causa da falta de comunicação. Sempre, sem dúvida. Sem dúvida. A crise de uma criança é a crise de uma família. Exatamente. Que não se fala, que não conversa, que não tem... Mas a sociedade acabou fazendo isso. Porque você... há uns anos atrás, você tinha a mãe que ficava em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos. Depois, o tempo passou, a mãe tem que trabalhar também para poder ajudar a cuidar da casa. E às vezes não tem tempo de dar aquela atenção toda, ou não cria o tempo, porque depois aparecem os ladrões de tempo na história da vida da família, que você tem que saber combatê-los, porque senão você não vai ter tempo mesmo. Não, e assim, deixar claro, até pra gente que é mãe se cobra, né? Mas deixar claro que, óbvio, a gente não consegue ser perfeita. Não, vai errar. E vai errar. Não é essa a questão, né? Vai errar. Mas é a vontade e sempre a busca e até o voltar atrás é tão importante para a criança perceber que a gente que é adulto, que é mãe, volta atrás, né? Porque às vezes, vejo assim, a gente que é mãe e pai, não, eu sou mãe, eu não vou pedir desculpa. Né? O que é que você está ensinando? Que você não pode pedir desculpa? Tem a humildade, a capacidade. Então, que ele está crescendo. E que pedir desculpa é uma vergonha. Exato. E que perdoar é uma vergonha. Exato. Gente, essa conversa teria aí, a gente podia seguir muitas horas. A gente agradece demais a Irlane, né? Também deixa contatos para que as pessoas... a gente busque ajuda, tá, pai e mães? A gente não tem manual de ser pai e mãe. Não existe o melhor e o pior, existe cada um de nós, dentro dos nossos limites e possibilidades. E eu falo isso porque eu achei que eu ia ser uma mãe excelente, supra, ultra, mega, e eu não sou. Eu erro muito, já errei muito com meu filho, e a gente está na busca sempre de melhorar. Isso, gente, é o fundamental. Eu não estou pronto, né, padre? Você vai, família e filho, você vai sendo moldado com o tempo, né? A vida da gente também, como padre, lidando na vida da paróquia, sendo moldado com o tempo. Quantos erros a gente tem para conseguir chegar num acerto agora. Mas essa partilha nossa ajuda muita gente que está em casa a compreender como se comunicar melhor, como lidar com os filhos, seja a de 2 anos e meio, seja com as situações difíceis que aparecem lá no consultório. Então, é sempre esse nosso objetivo, ajudar as pessoas que estão em casa. A gente agradece a Gisele, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigado, doutora Irlane. Muito obrigado. Portas abertas. Convite. Obrigada. Volte.